Olá, em decorrência aí da pandemia do Covid-19, do famoso coronavírus, tivemos as aulas suspensas, as aulas presenciais, mas para não prejudicar a vocês, principalmente com relação aos conteúdos, eu irei, além de já disponibilizar os resumos das aulas no AVA, como eu já venho fazendo. Também procurarei gravar as aulas aqui explicando esses conteúdos para que vocês possam ter o estudo mais facilitado. Lembrando que todas essas aulas, todos esses resumos eu tiro do livro didático, que também está disponível aqui no AVA, e vocês podem também acompanhar o conteúdo lá pelo livro. Bom, na última aula falamos sobre o Banco Nacional de Habitação, a política habitacional do governo militar. Lembrando que estamos estudando as políticas habitacionais que já foram introduzidas no Brasil ao longo da história. Hoje falaremos sobre a política habitacional que temos atualmente. O programa Minha Casa Minha Vida. Tenho certeza que todos vocês já ouviram falar, muitos devem até conhecer bem. Mas vamos primeiro contextualizar. Como que surge o programa Minha Casa Minha Vida? Voltando ao Banco Nacional de Habitação, ele acumulou muito prejuízo. Em 1986, ele foi incorporado pela Caixa Econômica Federal. E, conforme eu falei também nas aulas anteriores, essa década de 80 era uma época em que o Brasil vivia uma macroinflação, uma hiperinflação. Os preços aumentavam vertiginosamente, de forma muito rápida. E o salário não acompanhava, né, o salário dos trabalhadores, o que causava diversos transtornos e impossibilitava qualquer planejamento econômico. De 1986 até 1994, tivemos aí diversas tentativas de planos econômicos para tentar neutralizar essa hiperinflação, todos sem nenhum sucesso. Nesse meio tempo, tivemos até o impeachment de Fernando Collor de Mello, em 1992, conforme também sempre repito para vocês, mais que haja acusações, corrupção, um presidente, um governo só cai, está tendo problemas com a economia. Foi o que aconteceu com o Collor. Um problema econômico gera graves prejuízos para um governo. Mas então, em 1994, durante a presidência do Itamar Franco, surge o Plano Real, capitaneado pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. O Plano Real finalmente tem sucesso em conter a hiperinflação. Ele consegue estabilizar a economia do Brasil. Ele consegue acabar com essa alta vertiginosa de preços. Em decorrência desse sucesso, o Fernando Henrique Cardoso ele se elege presidente, consegue se reeleger, inclusive, né, para exemplificar o que eu falei de como a economia determina uma eleição, determina o sucesso de um governo. O Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro presidente brasileiro que passou por uma reeleição. Ele fica no governo de 1994 até 2002. Em 2002, assume a presidência Luiz Inácio Lula da Silva. Já havia um desgaste do Fernando Henrique Cardoso. O Lula, que era oposição, assumiu o governo. E o Lula assume a presidência num cenário mundial bastante favorável. Por que esse cenário era tão favorável? Porque nós tínhamos, na época, um crescimento gigante da China, um crescimento econômico gigante da China. A China preparou as condições para ter esse crescimento com políticas durante toda a segunda metade do século XX. E aí, nos primeiros anos dos anos 2000, ela vinha vivendo um período incrível de crescimento de 10% do PIB ao ano. E esse crescimento da China acabou levando o mundo inteiro na mesma toada. Foi um período de muita euforia econômica, porque a China puxou o crescimento econômico de todo mundo. Então havia dinheiro farto, havia crédito farto,
havia um cenário muito otimista, e isso se refletiu no Brasil. O Brasil em 2006, 2005, 2006, 2007 crescia em média 5,5% ao ano. Hoje mal consegue crescer 1%. O Brasil se aproveitou desse crescimento da China, porque a China precisava fabricar aço, para isso tinha que importar minério de ferro do Brasil. A população chinesa cada vez mais saiu do campo para ir trabalhar nas fábricas, nas cidades. Essa população precisava comer. O Brasil começou a exportar muito produto agrícola da China, as famosas commodities. Isso impulsionou o crescimento do Brasil, gerando uma bonança econômica muito grande nos primeiros anos do governo Lula. E com relação à política habitacional, o crédito habitacional que mais cresceu nessa época era o crédito para a média e a alta renda. Até então não aconteceu uma política especificamente voltada para a moradia da população de menor renda. Tudo isso se reverte em 2008. Em 2008, nós acabamos passando por uma crise econômica parecida com a que estamos vivendo agora. Pavor, pânico, incerteza. Por quê? Diante dessa euforia mundial, o mercado financeiro começou a apostar em operações cada vez mais arriscadas. Muitas pessoas estavam pegando financiamentos imobiliários nos Estados Unidos para comprar casas e pagar esses financiamentos com o lucro da venda dessas casas. Esse sistema, nessa época de euforia, estava funcionando até que, no primeiro golpe que sofreu, nos primeiros calotes, nas primeiras inadimplências desses financiamentos, chamados subprimes, isso mergulhou o mercado financeiro americano numa crise imensa. Bancos grandes quebraram e isso levou de rodo toda a economia mundial, respingando aqui no Brasil. Então o governo Lula precisava segurar essa crise e fazer a economia voltar a crescer, estimular a economia para que ela não parasse esse ritmo de crescimento enorme que ela vinha experimentando. Porque uma derrocada econômica sempre tem um prejuízo político. E é nessa esteira que surge, então, o Minha Casa Minha Vida, como parte do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que foi lançado então, pelo governo Lula em 7 de julho de 2009. Qual era o principal objetivo do Minha Casa Minha Vida? Alavancar a indústria de construção civil. Lembrem-se que eu falei na última aula do Banco Nacional de Habitação, não tem nenhum setor com potencial tão grande de alavancar a economia como a construção civil. Por quê? Porque com ela é possível gerar empregos para mão de obra não qualificada, é um trabalho braçal. Então, setores pessoas que muitas vezes não conseguiriam emprego em outros setores, na construção civil acabam conseguindo trabalho. Isso gera emprego, isso gera um crescimento da economia, além de estimular o consumo de materiais do setor de construção, de estimular a indústria dos materiais de construção. Tudo isso gera um efeito muito positivo para a economia. Por isso que foi criado, então, Minha Casa Minha Vida. Ele foi criado com uma característica social, como um marketing mesmo, de ser uma política habitacional social, com foco na construção de moradias para a população de baixa renda, mas apesar dessa característica social, o programa tinha um cunho muito mais econômico do que propriamente social. Alguns benefícios que foram dados para o Minha Casa Minha Vida, primeiro, isenção de qualquer contingenciamento orçamentário. Isso significa que se o governo federal estiver passando por uma época de necessidade, de corte de recursos, esses cortes não podem afetar o Minha Casa Minha Vida. Isso é bom, por um lado, que ajuda na perenidade do programa, Por outro lado, é ruim, principalmente em momentos como estamos vivendo agora, déficits seguidos do governo, o governo sem muitos recursos para estimular a economia, seria absolutamente necessário, numa situação de crise como estamos vivendo hoje, mas por conta desses gastos obrigatórios, como Minha Casa Minha Vida, o governo acaba ficando sem margem de manobra para
recursos para estimular a economia, tentar estimular a construção civil novamente. Tudo isso acaba ficando impossibilitado diante dessa obrigatoriedade. E o regime diferenciado de contratação de obras públicas, né? Facilitação de licitações. Nós todos sabemos que licitações são processos bem burocráticos. Dentro do Minha Casa Minha Vida, o processo licitatório então é facilitado. Órgãos participantes do programa Minha Casa Minha Vida. Nós temos a Caixa Econômica Federal como grande operador do programa, é ela quem define os critérios operacionais e técnicos, quem fornece os financiamentos, tudo isso no âmbito então, da Caixa Econômica Federal. Além disso, nós temos o Ministério das Cidades, que dá as diretrizes, as regras e as condições. Também define a distribuição de recursos entre os estados, dos recursos do programa entre os estados, qual estado vai receber mais recurso, qual estado vai receber menos, além de fazer o acompanhamento e a avaliação. O Ministério da Fazenda tem como função revisar anualmente os limites de renda familiar dos beneficiários, ou seja, das pessoas que podem estar aptas a pegar um financiamento através do Minha Casa Minha Vida. Temos também a participação dos governos estaduais e dos governos municipais, que precisam fazer adesão ao programa. Lembrando que o Minha Casa Minha Vida só é possível a adesão por municípios que tenham no mínimo 50 mil habitantes, e as empresas do setor de construção civil fazem a apresentação das propostas e executam os projetos, efetivamente constroem as moradias. Então, as características do Minha Casa Minha Vida. Lembrando que, como política habitacional para a população de baixa renda, as moradias têm que ser baratas, Então, muitas características são parecidas com as Coabs, como, por exemplo, a construção em larga escala, o foco na alta produtividade do trabalho e na redução de perdas. Então, é necessário construir muito, construir em grande quantidade, construir rápido e o menor desperdício possível, não desperdiçar material. A obra realmente valer a pena economicamente para quem está construindo também. Também as construções acabam acontecendo nas periferias das cidades, porque são terrenos mais baratos, mais distantes do centro. Existe o subsídio do governo federal para o programa, ou seja, o governo efetivamente tira dinheiro do bolso e cede aí aos beneficiários do Minha Casa Minha Vida para reduzir o valor a ser financiado. Isso garante a rentabilidade das construtoras, garante que elas vão receber pelo trabalho e diminui a parcela também, diminui o valor a ser pago pelo beneficiário do programa, garantindo que isso caiba no orçamento da família, Esse valor de subsídio é retirado de um fundo de dinheiro público, que é chamado de FAR, é o Fundo de Arrendamento Residencial.